Como introdução a esse assunto, eu recomendaria que vocês lessem no livro do Hermann Hesse, que se chama O Pequeno Mundo, há uma pequena novela chamada O Reformador do Mundo, que é um resumo muito esquemático da experiência que o Hermann Hesse teve nessa mesma comunidade e que, de certo modo, é um resumo da experiência que muitas pessoas tiveram. Não chega a ser um romance, eu acho esquemático demais para ser um romance, e mesmo como novela não é dos grandes escritos do Hermann Hesse, mas tem importância pelo seu valor documental, como mostra assim, do espírito da época. Aquilo poderia funcionar mais ou menos como, vamos dizer, o esboço, o plano de um romance a ser desenvolvido, porque o assunto é muito complexo e ali ele está reduzido à sua esquemática mais simplória. Então eu tenho a impressão que o Hermann Hesse anotou aquilo brevemente para mais tarde tratar do assunto e não teve ocasião de voltar, mas eu recomendo que leiam, porque como documento do século XX é uma das coisas realmente importantes. Ele conta a história de um jovem que se formou em belas artes, ele queria ser crítico de arte, ou avaliador de arte, uma coisa assim, e foi ficando cada vez mais desiludido com o artificialismo dos estilos que estavam então em voga, e sempre ele buscando alguma coisa autêntica, que tivesse um valor humano, etc, etc, ele acaba... por um lado, acontece duas coisas para ele. Por um lado, ele conhece uma moça que mais ou menos se apaixona por ele, a moça muito culta, eles vêm conversando a respeito desses assuntos que lhes interessam, e por outro lado, ele toma conhecimento de comunidades que estão se formando e propondo um novo estilo de vida. Novo estilo de vida que é marcado, então, pelo vegetarianismo, pela liberdade sexual, alguns pendores anarquistas, socialistas, mais ou menos tudo misturado, e que se distingue dos outros fisicamente pela sua indumentária. Eles se recusam a usar as roupas burguesas, então vivem em túnicas, como se fosse do tempo dos romanos, né? Sandálias que eles mesmos fabricam, e tentando voltar a uma espécie de uma simplicidade natural, o que lhes parecia natural. Nós vamos voltar a esse tema do natural mais adiante. Mas, de qualquer modo, essa busca do retorno à natureza é uma coisa que aparece, como observou muito bem, há um historiador desse assunto que se chama Martin Green. Ele observou que todo fim de século retorna esse tema da volta à natureza. Então houve isso em 1790, 1890 e 1990 também, de novo, né? Então isso retorna ciclicamente. Por outro lado, a própria preocupação com o espírito da época é um sinal do espírito da época, porque nós não temos sinal de nenhuma outra época anterior ao século XVIII que se preocupasse com o seu próprio espírito como unidade. Quer dizer, qual é o sentido desta época e para onde nós estamos indo, né? E, sobretudo, este hábito de falar em nome da humanidade usando a primeira pessoa do plural, nós. Né? Nós estamos indo para cá, e nós estamos experimentando isso. Nós quer dizer vagamente a humanidade, mas não temos o menor sinal de que as pessoas que falam dessa maneira tenham pesquisado a opinião pública para saber se realmente nós pensamos assim, né? Então a famosa pergunta, nós quem, cara pálida, né? Pode ser um negócio, pode ser com você pode estar sentindo assim, o outro pode estar sentindo uma coisa completamente diferente, mas este estilo, né, de avaliar a nossa situação na época se torna ele próprio um sinal do espírito da época, e isso se repete de tempos em tempos e tem se tornado uma constante, na verdade, cada vez mais intensa. O número de pessoas que falam a respeito do nosso destino, das nossas experiências, é cada vez maior. Aqui nos Estados Unidos é uma infinidade de autores que falam assim. Então, curiosamente, o Monte Verità, que foi uma experiência que condensou praticamente todos os movimentos
revolucionários, reformistas e tipo Nova Era do século XX, condensou tudo. Ele nunca foi objeto do estudo como deveria. Claro, há alguns historiadores que se dedicam a isso, mas são poucos e raros. Na maior parte dos casos, o historiador acadêmico olha isso mais como um treco exótico, quer dizer, um bando de malucos, né? Mas quando nós vemos as propostas desse bando de malucos, elas se repetem ao longo do tempo e até hoje. E nessas mudanças propostas por eles, existe um investimento cada vez maior de poder e de dinheiro por parte de grandes fortunas que objetivam forçar essas mudanças civilizacionais. Então, parece que os malucos não são tão malucos assim, né? Ou então alguém decidiu levá-los a sério no aspecto prático, mas não no aspecto do estudo. Quer dizer, aquilo que os historiadores desprezam, os grandes donos do poder, tipo George Soros e Bill Gates, etc., estão levando muito a sério e investindo muita coisa nisso, né? Então, bom, eu vou ler aqui e interromper com comentários, tá? Então, Monte Verità, a Montanha da Verdade, foi uma comunidade naturista, vegana, ocultista, artística, erótico, nudista, revolucionária, fundada em 1900, no topo de uma colina de 300 metros de altura, na modesta vila de Ascona, condado de Ticino, Suíça, por Henry Uderkoven, filho de um industrial holandês, e sua amante Ida Hoffmann. Quem primeiro me falou dessa comunidade foi a célebre astróloga germano-brasileira Emma de Marcheville. O nome Marcheville é um nome francês que ela pegou do marido, era Emma Brefolz, alemã, né? Emma de Marcheville, que, como sobrinha de Ida Hoffmann, ali passara parte da sua infância abrilhantada pela convivência com artistas e pensadores, gênios e malucos de toda sorte, entre os quais Carl Gustav Jung, Hermann Hesse, Isadora Duncan, o príncipe anarquista Kropotkin, Rudolf Steiner, Stefan Georg, D.H. Lawrence, Max Weber, assim como o criador da dança moderna Rudolf Laban, Gustav Stresemann, que viria a ser o chanceler da Alemanha por 102 dias durante a malfadada República de Weimar, Prêmio Nobel da Paz de 1926, e o igualmente malfadado psiquiatra e psicopata Otto Gross. Otto Gross, durante algum tempo, Sigmund Freud chegou a vê-lo como o seu sucessor na liderança do movimento psicanalítico. Mas depois o Otto Gross foi se metendo em encrencas cada vez mais complicadas e estragou sua reputação. Embora o fenômeno fosse intensamente atraente pelo peso histórico dos personagens envolvidos, não me dei conta, na ocasião, de que ali se concentravam pela primeira vez, numa mixórdia esplêndida, os germes dos principais estilos artísticos e literários, modas culturais e correntes políticas que viriam marcar a história do Ocidente no século XX e continuam a marcá-la até hoje. Foi como se todas as angústias, todas as insatisfações, todas as correntes de rebelião política, estética, religiosa e sexual que se avolumavam em segredo por baixo da ordem aparente da Europa industrializada e racionalizada, tivesse, atraídas por uma afinidade mágica, se concentrado num só ponto do globo para dali se espalhar por todos os continentes. Os ventos de mudança que ali convergiam sopravam em todas as direções. Malgrado suas incongruências e incompatibilidades internas, o programa ostentava a unidade das suas pretensões no título Lebensreform, nada menos que a reforma da vida. Não se trata de uma reforma política, de uma mudança de regime, de uma mudança econômica, a reforma da vida. Os moradores da comunidade, moradores e visitantes, muita gente não morou ali, mas passou algum tempo, né? Os moradores da comunidade enxergavam na sua montanha uma das pontas do eixo do mundo, Axis Mundi, o lugar certo para começar uma nova humanidade ou um novo inferno. O significado profundo desse movimento e a vastidão das consequências que simbolicamente anunciava não se deixam apreender sem um recuo de muitos séculos. A história do Monte Verità começa, em verdade, no tempo das catedrais. Então, vamos ver, como foi possível acontecer isso? O Monte Verità aparece, assim, ele aparece em dois lugares ao mesmo tempo. Por um lado havia em Munique, sul da Alemanha,
a capital da Bavária, um movimento intelectual muito intenso, um movimento artístico, e foi dali que partiu a ideia do Monte Verità. Então, as pessoas se reuniam ali em Munique, falavam a respeito, né, trocavam experiências e acabavam indo para o Monte Verità ou comunidades semelhantes, porque houve outras também ali em torno, uma delas fundada pelo próprio Bakunin, o líder anarquista. Mas não era uma comunidade como essa que houve no Brasil, a Colônia Cecília, que era assim formalmente anarquista. Não, ali era anarquista no sentido muito mais amplo do que o anarquismo político. Era um anarquismo político, religioso, sexual, ético, etc, etc. Percorrendo, agora eu vou recuar historicamente para ver como foi possível, dentro da evolução histórica europeia, chegar a esta situação. Percorrendo as gravuras do livro maravilhoso em que o arquiteto Louis Charbonneau-Lasset colecionou as imagens de animais que nos templos católicos da Idade Média representavam a figura do Cristo, temos o vislumbre de uma época para a qual a sentença "os céus e a terra celebram a glória de Deus" ainda tinha um sentido concreto e presente. Além do bestiário, Charbonneau-Lasset pretendia ainda compor um florilégio e um lapidário. Não só os bichos, mas também as flores e as pedras eram a manifestação visível da ação divina, da presença divina. Essa concepção não era só estética, mas científica, como se vê nas obras de Santo Alberto Magno, por exemplo. Só o espírito mesquinho das épocas subsequentes pode ter enxergado na alquimia um antepassado grosseiro da química moderna ou um expediente de falsários empenhados em fabricar ouro. Ela era, na verdade, uma ousada tentativa de sondar a ação do espírito na matéria por meio de uma rede intrincada de forças intermediárias, entre as quais, obviamente, as influências dos astros. Santo Tomás de Aquino, seguindo seu mestre Alberto Magno, afirma resolutamente que Deus move todos os corpos inferiores por meio dos superiores, os quais, agindo sobre o corpo humano, podem obstar as operações da inteligência e despertar paixões capazes de alterar significativamente a conduta. Eu pus uma nota aqui. Considero um ato de subserviência intelectual à modernidade a tentativa de C.S. Lewis de revalorizar esteticamente a simbólica medieval, sem nem por um instante admitir que houvesse nela algo mais que uma beleza desprovida de verdade. Isso aí está no livro C.S. Lewis, The Discarded Image, uma introdução à literatura da Idade Média e Renascença. Não duvido de que, quando ele chamou René Guénon de charlatão, houvesse nisso uma ponta de despeito pela compreensão superior que o escritor francês tinha do simbolismo. Guénon foi um agente do imperialismo islâmico, mas nunca um charlatão. O advento do cristianismo não aboliu a antiga visão pagã de um universo cheio de deuses, como o chamava Heráclito, apenas reorganizou a pluralidade caótica de forças sutis da natureza num todo sinfônico em que se ouvia por toda parte, sob formas infinitamente variadas, a mensagem de Deus. Nesse mundo repleto de vozes, o homem da Europa cristã não se sentia apenas ligado ao ambiente material por uma rede de significados, mas também por um elo vital a todos os outros membros da espécie humana. Jan Huizinga, no clássico Outono da Idade Média, relata que nas cidades da Europa medieval, os menores acontecimentos, uma viagem, o nascimento de um bebê, dava ocasião a grandes explosões de emoção coletiva. Na execução de um delinquente, o carrasco, abraçado ao condenado, pedia-lhe perdão ante os olhos da multidão que chorava copiosamente. O pecado não era considerado uma anormalidade, mas o destino comum da espécie humana, que não convidava ao desprezo, mas à piedade. Era frequente que os pecadores contumazes terminassem sua vida num mosteiro, buscando a redenção pela prece. Separadas pela estratificação social, castas e classes se sentiam unidas pela emoção religiosa, pela submissão comum aos sacramentos, por atos públicos de penitência e, nas cruzadas, pela solidariedade guerreira entre nobres e plebeus. Vários fatores contribuíram para quebrar a unidade do imaginário cristão e aprisionar os homens no mundo banalizado e opressivo, do qual algumas almas insatisfeitas viriam a buscar refúgio no Monte Verità. O mais decisivo desses fatores veio, é claro, da ciência.
No seu livro Il Saggiatore, de 1623, Galileu Galilei introduziu uma distinção entre as qualidades primárias e secundárias dos corpos. Aquelas, a grandeza, as proporções, o peso, o movimento, a posição, existiam nos corpos em si mesmos e ainda tinham a vantagem de poder ser representadas matematicamente. As segundas, como a cor, o gosto, o som, o cheiro, dependiam do observador humano e eram, portanto, subjetivas. Galileu chega a afirmar que, objetivamente, elas nem existem, são produtos da nossa imaginação, entre aspas. A distinção, sem maiores discussões, foi aceita por Descartes, Boyle, Hume, Gassendi, Berkeley e Locke, incorporando-se ao vocabulário da filosofia natural e depois ao senso comum, no sentido gramsciano, da humanidade ocidental. As consequências foram portentosas. De um só lance, o universo inteiro dos objetos sensíveis tornava-se duvidoso, só restando de certo e confiável as suas propriedades matemáticas. Era o mesmo que dizer, a humanidade inteira, o conjunto dos homens naturais, vivia num mundo ilusório. Só os cientistas com sólida formação matemática estavam firmemente instalados no real. Com essa bifurcação, como a chamou o professor Wolfgang Schmidt, Galileu abolia a concepção aristotélica, segundo a qual todos os corpos são compostos de matéria e forma e se distinguem uns dos outros pela forma. Significativamente, a forma não entra na lista galilaica nem das qualidades primárias nem das secundárias. Ambos os tipos de qualidades são sensíveis, mas os sentidos, se desprovidos do auxílio matemático, já não são testemunhas confiáveis da realidade dos objetos. Essa bifurcação inaugurou a era do fenomenismo, em que a humanidade vive perdida entre meras aparências, sem poder apreender a verdadeira realidade, quer esta seja constituída de arquétipos matemáticos, quer seja admitida, como será com Kant, como um mistério inacessível.